caçula de 3 irmãs. Mas, ao contrário delas, que eram comunicativas e populares, fui uma criança super tímida. Parecia tudo sob controle, mas, na real, eu vivia numa panela de pressão, prestes a explodir. Marina, você lembra quando eu te liguei? Eu falei que eu queria participar do Eu Leitora? Lembro super. Você falou, aqui é a Márcia, não sei se você lembra de mim, eu sou amiga do Bruno. Aí eu te perguntei qual era a sua história. E de alguma maneira queria te acolher, mas não sabia se se esse era o papel que eu tinha que ter ali. Daí eu falei, legal, mas você prefere escrever sobre isso? Ou você gostaria que eu colocasse alguém para te entrevistar e você contar a história? Aí eu não sei se você lembra, mas você disse que preferia ser entrevistada. E aí no processo da entrevista você percebeu que não estava pronta para falar sobre isso. Lembra? Eu travei. Fui atropelada pelo suicídio aos 11 anos. O agravamento do meu pai e o fato dele procurar a morte, acho que pode ter sido precipitado pela minha mãe querer se separar. Naquela época eu pensava inconformada. Mas 3 filhas não seriam motivo suficiente para querer viver? Aí você falou uma coisa que eu gravei para sempre. Posso te dar um conselho? Eu falei, pode. Escreve você a sua história. E aí, você que falou, Marina, acho que agora eu tô pronta. Isso. Eu sentei, eu acordei um dia, aí eu acho que eu escrevi em 15 minutos. E aí mandei para vocês, para você e para Joana. Lembro exatamente do dia que eu li. Fiquei muito mexida e vi também que você queria falar sobre isso. Inclusive, eu tinha muito dedo para falar sobre isso com você e vi que você queria que a gente falasse disso naturalmente, que era importante para você falar, era importante a gente conversar abertamente sobre isso e fiquei muito impactada. Muito. Que é algo que a gente é criado para não falar sobre, né? Quando existe uma morte assim traumática na cidade, o jornal local ou, enfim, as grandes revistas semanais, enfim, não falam sobre isso para evitar que seja um incentivo. Só que se a gente não fala sobre isso por achar que está incentivando, a gente estigmatiza mais. Então ali foi como se, muito mais do que uma matéria, aquela história tivesse virado uma campanha mesmo, uma luta. E aí eu fiquei muito feliz de você ter não só entrado comigo nessa luta, mas de ter me ensinado muito mais sobre ela, né? Do que eu jamais saberia se eu não tivesse você no time. Eu consigo dar a volta por cima, digamos assim, graças ao jornalismo e a esses elos que a gente estabeleceu, né? A gente foi criando uma rede de apoio, né? Exato. Agora existem campanhas de prevenção e conscientização. Mas em 1979, quando meu pai decidiu morrer, era um tabu absoluto. De uns tempos pra cá, volta e meia, recebo a notícia de pessoas que tiraram a própria vida. O que me impacta mais são as pessoas muito jovens. E aqueles que ficam são chamados de sobreviventes enlutados. Nós estamos aqui na pós-graduação em Suicidologia, Prevenção, Pós-venção e Processos Autodestrutivos e Luto, para que a gente possa gerenciar crises existenciais das quais
eu nomeei e trouxe a proposta de um programa chamado Programa RAISE. RAISE significa em inglês elevar. Como é que a gente pode elevar alguém de um sofrimento existencial? Sabemos que o suicídio e todos os processos autodestrutivos são atos de comunicação de dores sentidas e não consentidas. Vocês fazem parte de um bom sonho de uma menina de 10 anos de idade que viu as várias e acompanhou as várias tentativas de suicídio da minha mãe. A partir dos meus 8 anos, mais precisamente 10 anos de idade, eu me lembro, os meus pais se separaram, então meu pai foi viver outras vidas, né, com outras famílias, e aí então a gente ficou crianças, né, absolutamente desamparadas e muita confusão emocional na nossa vida, né? Eu e minha irmã, 2 anos mais velha, nós a levávamos nos prontos-socorros e quando a gente chegava, normalmente era sempre o mesmo hospital, nós ouvíamos, né, os profissionais que falavam: Dona Yoko, a senhora de novo aqui? A senhora não tem dó da gente, não tem dó dessas meninas lindas? Eles falavam. Então isso foi gerando muita sensação, inclusive, de inadequação em mim. Até que um dia eu ouvi um enfermeiro e um médico falando: Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca mais tempo com a senhora. Eu me lembro que nesse dia eu fiquei tão indignada, com 10 anos, eu falei, eu quero fazer alguma coisa e eu quero me tornar uma pessoa, quando eu crescer, né, uma pessoa que possa trabalhar com essas situações. Então eu criei a ideia de que eu precisava me tornar psicóloga, precisava levar esse assunto para as lides acadêmicas, porque mesmo na minha graduação de psicologia eu nunca tive nenhuma aula que pudesse fazer o acolhimento de pessoas que falavam que queriam se matar. Muito menos, né, o acolhimento de pessoas impactadas pelo suicídio, que hoje é o meu foco de pesquisa. Hoje eu trabalho no meu consultório como psicoterapeuta, fazendo acolhimento de pessoas em intenso sofrimento existencial, incluindo acolhimento às pessoas que vivem o impacto do luto por suicídio, que hoje tem um nome para isso, que é pós-venção. Eu engravidei em 1999 e o Felipe nasceu dia 20 de abril de 2000. Eu era realmente bem jovem, bem inexperiente, mas recebi meu filho assim com muito amor e com muita responsabilidade. O meu relacionamento com o pai dele não deu certo, né? Quando o Felipe nasceu, nós até já tínhamos terminado o relacionamento. E com pouco tempo, começamos a conversar de novo. E aí, nessa conversa, eu engravidei do Davi. Por isso que a diferença de idade entre eles é tão pequena, né? Eles sempre foram muito apegados, muito unidos, muito juntos. Tinha gente que pensava que eram até gêmeos, assim. Eles entraram na adolescência de uma forma assim até tranquila. Eram envolvidos em muitas atividades, né? Sempre foram estudiosos. Eles tocavam no louvor da igreja. Lá em casa eu tinha uma orquestra particular.
meados de 2015, o Felipe com 15 anos, ele se interessou por uma moça lá da nossa igreja, né? Ela era um pouco mais velha do que ele. E se apaixonou. A mãe dela, né, com suas razões, tinha algumas restrições de que a filha fosse namorar com um rapaz tão mais jovem, né? Eles estavam sempre juntos nas programações da igreja, mas não como namorados. Eles oravam juntos. Muitas vezes eu vi meu filho no celular, com a Bíblia na mão, pedindo a Deus, né, quebrantasse ali o coração da mãe dela para que eles pudessem namorar. E um belo dia eu cheguei em casa e ele estava eufórico. Mãe, a mãe dela me chamou lá amanhã, quer conversar comigo. E aí eu, filho, calma. Não quer dizer que ela chamou lá para autorizar. Vá lá, escute e seja lá qual for a decisão, respeite e vamos continuar orando para que a vontade de Deus seja feita. Aí eu me lembro como hoje, né? Ele, muito brincalhão. Quando eu abri a porta, ele... Ela deixou! Mãe, ela deixou! Aí eu... Ufa! E aí, com o passar dos dias, eu comecei a perceber, assim, que havia algumas situações que ele ficava chateado, né? Tipo, ele chegava pra mim e falava, mãe, eu vou pra tal lugar, né, com a namorada. Aí passava um tempinho, ei, mãe, ó, não vou mais. Já com aquele tom de chateado. Mas ele não me falava, porque ele pensava assim, meu Deus, eu aperriei tanto a minha mãe com essa história. Minha mãe me apoiou tanto. E agora eu vou falar para ela que não tá dando certo? Não, eu vou tentar. Nessa semana, teve uma situação dessa de desmarcarem, que eu vi que ele ficou chateado. Aí eu falei, filho, umas roupas que tinha ficado para ele guardar, e ele me respondeu mal. Eu achei estranho, porque ele não me respondia. Aí eu disse, Valha. Aí ele veio, aí... me abraçou, deu um beijo bem apertado, demorado na minha bochecha e falou, desculpa, mãe, desculpa por eu ter falado assim. Aí eu, tá bom. Foi a última vez que eu vi meu filho vivo. No outro dia, Davi me mandou uma mensagem. Mãe, o Felipe saiu e não levou o celular. Naquele momento, aconteceu algo que eu tenho certeza absoluta, que foi sobrenatural. Foi um aperto no meu peito, que eu me levantei. Chamei o rapaz que trabalhava comigo e disse, olha, finaliza aí o dia que eu vou buscar meu filho. Quando eu fui parando o carro, o meu marido já ouviu o barulho e o meu marido correu para a porta. E ele estava transfigurado. Ele não falou nada. Eu só fiz colocar a mão no meu coração. E eu disse, Felipe? Aí ele estava com o SAMU já na linha. E eu fiquei de joelho na calçada, pedindo a Deus que meu filho sobrevivesse. Aí o médico veio e esticou a mão assim pra mim. Eu falei, não, doutor, volte lá. Não quero que o senhor aperte minha mão. Eu quero que o senhor volte lá e traga meu filho. Ele disse, eu sinto muito. Felipe não tinha depressão,
não estava com nenhum sintoma de nada. Felipe nunca tinha tentado nada. Felipe fazia parte de uma porcentagem pequena de pessoas que tiram a vida não por estarem com depressão, não por estarem com algum transtorno mental, mas por um momento de tristeza. E depois eu vi no celular dele o que foi aquele momento de tristeza. Eles tiveram uma pequena discussão, ele e a namorada. E aí, nessa discussão, ela disse: olha, a gente está discutindo muito e é melhor, já que a gente está assim, é melhor a gente terminar. E aí ele falou assim, estava lá no WhatsApp dele, eu li: se é o que você quer, eu vou sofrer, mas... E botou 3 pontos. Pronto, foi a última coisa que meu filho disse. E aí eu acho que a partir daquele momento ele foi tomado por essa tristeza tão grande de ver que algo que ele tinha sonhado tanto e não tinha nenhum mês. Entende? A gente nunca tem filhos para enterrá-los antes da gente. É uma dor sem nome. Aquele filho que perde o pai ou a mãe se torna órfão. E aquele pai e aquela mãe que tem os seus filhos que partiram por suicídio, ainda mais nessa morte, né, que é escancarada. E quando um suicídio acontece, a gente começa primeiro a ter muito a indignação. Como assim ele apagou a luz própria? Como assim ele foi antes da gente? É uma dor sem nome. É uma dor que a gente vai fazer a travessia, né? Não para falar isso vai passar, porque não vai passar, né? É o revés de um parto. Foi uma gravidez esperadíssima, porque desde o momento que eu tive a certeza que eu estava grávida, veio no meu coração: a minha Jéssica chegou. Olha que coisa mais linda. Muito fofa. Tudo nessa um ano. Simone tinha assim, era quase que uma previsão. Ela sabia praticamente que ia ser a primeira filha dela, que ia ser a menina e que ia ser Jéssica, o nome. Como os 2 irmãos dela mais velhos foram meninos, né, e ela foi a menina, então eu tive um apego maior, digamos assim. E ela nasceu uma bebê linda, alegre. Então, assim, eu fui muito abençoada. Nasceu em volta de amor e carinho, né? Eu e o pai dela, chegou um momento que tivemos que tomar decisões, caminhos diferentes. Aí ela ficava pulando, né, da casa de Simone lá para casa, né? Então, assim, ela teve muito a presença do Roberto, né, o pai dela. Analisando hoje em dia, não tem assim como dizer, não, era uma criança problemática. Não, era uma criança normal, ativa, com as mesmas traquinagens de uma criança, né? Teve um período em que eu estava num processo aí de mudanças radicais, né? Isso estava atrelado a um outro relacionamento que eu tive e que eu precisava me libertar. E eu fiz de uma maneira assim, não foi muito bem recebida pelo Roberto. Eu aproveitei um momento do Dia dos Pais, que ela estaria com ele, e eu decidi ir para o Paraná, atrás de uma nova vida. Foi uma ida traumática, digamos assim. Mas eu deixei uma carta com ele explicando ia acabar perdendo o ano letivo dela. E eu não queria isso. Mas eu a peguei depois quando eu vi que toda a estrutura estava preparada para ela.
Foi maravilhoso o período lá. Ela estudou, se deu bem, né? Ela sempre foi uma menina, onde ela chegava, ela conquistava todo mundo. O que mudou, Simone? Olha, hoje, com a maturidade, analisando, né, muitas coisas que aconteceram na nossa vida, na verdade, a Jéssica ela nunca expressou verdadeiramente os seus sentimentos. Às vezes eu conseguia ver uma tristeza, mas aí, quando eu conversava com ela, ficava claro que era a saudade de amigos em Recife, do pai. Então eu creio que muita coisa ficou confuso na cabeça dela, na verdade. Eu achava que estava tudo bem. Quanto ao comportamento, um tanto de adolescente, de embirrar, né, de querer e a gente não deixar ir, nada que a gente percebesse de extraordinário, nada que fosse preocupante. E aí, o que aconteceu com a Jéssica? Bom, o que aconteceu foi que ela suicidou-se, né? E tanto a mim como a mãe pegou de surpresa, né? Assim, de surpresa, como eu acredito que a maioria das pessoas, né, sejam pegas de surpresa quando acontece uma coisa dessa. Simone, o que aconteceu no dia da morte dela? E eu lembro muito bem, quando eu estava no trabalho, eu comecei a sentir mal-estar, uma aflição no coração. E eu tinha falado com ela 1 hora antes. Filha, olha, deixei o dinheiro para você ir na padaria, né, comprar o cafezinho da gente. Ela, tá bom, minha. Aí quando eu terminei aquela ligação, e começou o mal-estar. E aí eu fui para casa, ela não estava em casa, ela tinha ido na padaria. Eu olho para a cama dela, o que estava na cama dela aberto? O diário. Naquele momento eu fiquei no impasse entre, né, a privacidade, respeitar, não pegar, mas a curiosidade falou mais alto. Então eu sentei na cama, peguei o diário dela e eu não reconheci minha filha. O que estava escrito? Estava escrito muitas tristezas, desabafos, né? Decepções. Eu entrei em choque. Como eu estava tão atordoada, eu simplesmente resolvi sair dali e levar o diário dela. E aí eu a assustei. E quando ela chegou em casa, né, viu que eu estava de posse do diário dela. Foi o estopim. Aí tinha uma lan house perto de casa e eu consegui entrar na conta dela e foi uma outra surpresa também, mas eu estava tão nervosa que eu deletei a conta dela. E ela ligando até que eu respirei e atendi. Ela disse, manhã, você tá onde? Foi a última conversa que eu tive com ela. Eu disse, eu tô aqui perto, mas vou demorar um pouco. Quando chegar aí, a gente conversa. Só foi isso. Minha última conversa com ela. E quando eu me refiz, né, de tudo aquilo, aí eu resolvi voltar. E aí aquele sentimento, né?
aquele mal-estar, aquele, como acho que a gente fala, né, prenúncio. E aí eu fui andando, né, e entrei em casa. Encontrei a porta escancarada e eu fiquei, cadê Jéssica? Quando eu olhei para a cama dela, aí estava uma carta. E eu sentei e comecei a ler, aí comecei a chorar. Mas eu não tinha entendido o recado. E aí eu disse, minha filha fugiu. Onde eu morava era perto de um ADP. Então nós fomos lá, aí o delegado chegou e disse, tenha muita calma. Nós localizamos sua filha, está no hospital de Osasco. Chegou com vida, mas não sobreviveu. E aí o bicho pegou, que é um momento da minha vida, assim, que faltou o chão. Eu fiquei, acho que foi a única vez na vida assim que eu não tive ação para nada. A pancada é tão forte que a gente perde. Eu não me lembro de muita coisa, não lembro. Eu nunca decorei a data do falecimento dela, nem o ano. Até as páginas da minha agenda que tinha desses dias eu tirei. O meu luto foi tão devastador que eu não conseguia falar. Me deu um vazio, assim, como se tivesse dado uma esvaziada. Eu estava brigado com ela quando aconteceu isso. Assim, coisa que hoje em dia a gente olha assim, que merda. A gente não vai imaginar nunca, assim. E aí eu me culpava, quer dizer, poxa, filha, minha filha se matou e eu estava brigado com ela. Então isso remoía por dentro, assim, saía dilacerando. E isso durou muito tempo. Quando um suicídio acontece, a primeira coisa que vai aparecer num pai ou numa mãe enlutada é o que eu deixei de fazer para que meu filho se matasse. E eu falo, do que é que você se culpa? E aí eu sempre trago. São 3 características apontadas pela Organização Mundial da Saúde. Uma das características é pensamento enrijecido. A pessoa pensa tudo ou nada. A outra característica é a ambivalência. A pessoa não quer se matar, mas ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. E a impulsividade, o acting out. Então, muitas vezes eu falo, mas você conhecia essa pessoa, você conhece o seu filho, a sua filha, né, mais do que eu, né? E aí então eles falam sim. E essa pessoa tinha que ser do jeito dela, né? E aí então essa pessoa fala assim, sim. E aí eu falo, você percebeu então que o suicídio é uma única morte que a pessoa vai do jeito que ela, né, traz, né, a maneira como ela se mata, quando ela se mata e onde? Foi aí que eu ouvi desta mãe. Meu filho então foi quando, como ele pôde ir. E eu não tinha o que fazer contra isso. Eu tentava me manter forte. Eu voltei a trabalhar com 15 dias, porque eu queria dar força para o meu filho. Minha filha mesmo com 2 anos de idade, mas ela sentiu a morte do irmão. E aí o Davi entrou num processo de tristeza muito grande. E eu num processo de tristeza de ter perdido meu filho e medo de perder o outro. Fiz tudo. Médico, psiquiatra, terapia, a medicação, o apoio, os amigos, a família. Só que você fica numa situação que você não pode estar tocando o assunto.
Eu não podia estar toda hora que eu sentia vontade de dizer, meu filho, não me deixe não. Você já está vendo como é que está a sua mãe, como é que está a vida da sua mãe sem seu irmão. Eu lembro que eu ainda falei isso para ele só umas 2 vezes. E ele disse, mãe, eu não vou deixar a senhora. Vai! E aí ele foi passar o Réveillon de 2018 para 2019 em Sobral. E quando ele voltou dessa viagem, mãe, eu tô querendo ir estudar em Sobral. Ó, lá tem psicologia. Aí eu, o que foi, hein? Que foi tão bom lá em Sobral? Ele se interessou por uma moça. E aí foi um impacto muito grande para mim, assim, pensar em não ter meu filho ali perto de mim. E todos de uma boca só, Guta, deixa ele ir. A própria psiquiatra, Guta, ele quer respirar novos ares, vai fazer bem para ele. Deixa ele ir. E aí, dia 17 de fevereiro, eu fui deixar meu filho em Sobral. Ele começou a namorar com essa moça maravilhosa e fez vários amigos. Em abril fez os famosos 18 anos que ele tanto aguardava fazer. E pela primeira vez eu estava vendo meu filho melhorar. Te amo, não vai querer. Quando foi no final de maio, a namorada dele foi assim, eu tô achando que o Davi não tá muito bem, ele tá triste. Aí eu entrei em contato com uma grande amiga lá de Sobral. Ele foi para o psiquiatra, passou uma medicação mais para ansiedade. O psiquiatra garantiu. Não se preocupe, ele não está com nenhum tipo de ideação. Aí, meu coração sossegou. Todos os dias nós nos falávamos. Quando foi no dia 27 de junho de 2019, quando foi à noite, a gente se falou. Ei, mãe, como é que tá meu bigode, hein? Te amo, te amo. Boa noite. Fui dormir. Às 5 horas da manhã, meu marido me disse, amor, aconteceu uma coisa. Quando ele falou, foi com o Davi, eu disse, ai meu Deus, foi um acidente. Ai meu Deus, eu devia não ter dado aquela moto a meu filho. Onde é que meu filho tá? Como é que meu filho tá? Aí meu esposo segurou com as 2 mãos nos meus pulsos. Aí disse, não. Amor, não foi um acidente. Ele fez a mesma coisa que Felipe. Depois a gente viu nas mensagens que ele ligou pro CVV. Mas tinha 17 pessoas na fila. Ele esperou. E aí lá fui eu de novo. Enterrar outro pedaço do meu coração. A gente tem que ter muito cuidado de não começar a trazer uma ideia comparativa. E eu fico muito indignada porque existe um preconceito se acontece um suicídio ou se acontece 2 suicídios. Fala, mas nossa, essa família, a culpa é do pai, a mãe. E aí então eu coloquei nesse livro o meu pedido para que a gente não pense que toda pessoa que se mata tinha uma família disfuncional. A gente não pode dar causa e efeito,
né? E aí, então, o primeiro cuidado para esses pais e para essa família, principalmente, é não acreditar numa disfuncionalidade. Por quê? Isso provoca mais culpa nos pais que, inevitavelmente, vão viver a culpa. E eu passei esse período isolada, mas interiormente. Foram medos, culpas e a famosa pergunta: e se eu tivesse ficado e enfrentado? Então isso me atormentou muito. Era só eu não queria compartilhar nada disso com ninguém. Sabe? Porque eu também me senti um peso para todo mundo. Eu cheguei a um momento que eu também desejei acabar com a minha vida. Eu disse: Deus, eu não aguento isso. Não tem mais sentido, porque tudo que eu estava fazendo, lutando, era para ela, para o bem-estar dela. E nessa noite eu sonhei com ela. E ela chegou e me deu um abraço. Sabe aquele abraço que vem para te fortalecer sem uma palavra, só um abraço. Eu acordei no outro dia, sabe aquele respiro, assim, vou continuar. Ela está comigo, ela está junto. E na época eu tinha uma professora e a irmã dela era psicóloga. E quando ela soube da minha história, ela se ofereceu para me atender e aceitei fazer, né, esse tratamento, onde lá eu chorava, eu urrava, eu coloquei todas as culpas e medos e conflitos de um jeito que esse peso, ele começou a se dissipar. A gente precisa, sim, de acompanhamento, claro que precisa. Ninguém é tão forte que não precise de alguém. Hoje eu tenho um ministério que o Senhor me confiou, chama-se Simonecos, onde eu ministro para as crianças a palavra de Deus, o amor de Deus, com bonecas, com fantoches. Então eu posso dizer que estou vivendo o melhor de Deus. Passou a dor? Claro que não, nunca passa. A gente aprende a como viver. A gente aprende a arrumar os sentimentos. Hoje em dia, se eu tiver que passar alguém falando que é suicídio, o quê? Com quem? Aonde? Como? Por quê? O que é que a gente pode ajudar? O que é que eu fiz? Eu tirei toda essa mágoa que ficava interna, que, né, ficava matando a gente na unha, né, eu tentei transformar, estou tentando transformar até hoje, numa coisa que eu possa colocar para frente, que possa ajudar outras pessoas. Acho que aí eu tive a ideia de me tornar um voluntário. Já conhecia, né, o trabalho, né, a gente tem o cvv.org.br, tem um site que mostra como é que faz, como é que não faz. É um trabalho difícil, né, a gente escutar as dores de outra pessoa, a gente tentar se colocar no lugar dela, mas, assim, da mesma forma a gente se ajuda quando a gente está ajudando. Aí eu consegui, depois de muito tempo, de conseguir me perdoar, eu consegui me encontrar, consegui me centralizar e consegui estar aqui falando com você disso. Foi um trabalho interno, né? Foi uma mudança grande.
Eu entrei na adolescência, graças à terapia, bem mais soltinha. A década de 80 era uma festa e eu participei dela. Mas em casa, o mundo desabava. A culpa pelo suicídio do meu pai fez com que minha mãe, uma mulher elegante, formada em química e feminista, entrasse em um beco sem saída. Aí eu fui apresentada a outra doença, a depressão. Naquela época, minha mãe procurou todos os psiquiatras, todos os psicanalistas, os melhores do Rio, e eles passaram a medicá-la. Aí começou outro problema. Ela não bebia, não fumava e não se drogava, mas acabou se viciando em remédios para dormir. Então, em vez de uma pílula, passou a tomar 2, 3, 4, 5, fazia verdadeiros coquetéis. Então, o pior aconteceu. Acordei com um telefonema da minha irmã mais velha, me dando notícia que minha mãe havia se matado. O que lembro daquela manhã, o dia estava nascendo, é que eu dei um grito que ecoou por toda Santa Teresa, bairro em que morava. Meu pai era uma pessoa muito engraçada, assim. A gente sempre brincava muito. Eu lembro dele sempre dançando. Ele era, tipo, sempre o tio, assim, da galera, sabe? Ele era um pai, assim, muito presente. Trabalhava muito, só que ao mesmo tempo ele sempre que podia me buscava também na escola. Eu me lembro que ele ia me levar e eu achava o máximo, assim, ai, meu pai é muito bonito. Aí eu ficava com aquela imagem. Essa foto é minha. Essa sou eu. Esse é meu pai com a minha irmã. E ao mesmo tempo que ele era uma pessoa, assim, muito engraçada, muito cuidadoso, muito amoroso, era uma educação muito rígida. E aí, na primeira infância e adolescência, assim, ele era muito preocupado. Onde você tá? Onde você vai? E aí eu fui crescendo, né? E tinha muitos embates com ele, assim. Mas a gente era muito parceiro. E eu acho que a forma como meu pai tinha aprendido a amar, por exemplo, talvez tenha sido um pouco distorcida, assim. Eu via que ele queria o meu melhor, sabe? Aí eu ficava com raiva, né? Mas ao mesmo tempo eu queria entender para conseguir suportar aquilo, porque às vezes era muito pesado. Ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava no mercado financeiro. E era um ambiente muito estressante, muito tóxico, né? Ele estava sempre muito estressado. Meu pai e minha mãe, eles tinham uma relação um pouco conturbada. E a minha mãe começou a me falar que ela queria se separar. Eu acho que meu pai nunca esperava que isso fosse acontecer. Só que quando ela decidiu ir, ela já estava decidida, acho que há muito tempo, né? E ela foi viver a vida dela. O meu pai, ele ficou muito mal. E eu vi que ele estava muito triste. E aí tinha a pessoa que trabalhava com a gente durante muito tempo. E aí eu perguntei pra ela, papai, tá estranho? Tô achando ele inchado. Aí ela falou assim, vá, seu pai tá bebendo, você não percebeu? Eu falei, meu pai não bebe. Que estranho. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, você tá bebendo? Aí ele meio que não. Aí eu fiquei assim, sem saber. Aí ela falou, seu pai saiu de carro outro dia, ele bateu de carro aqui embaixo. Aí eu não entendi o que estava acontecendo. E aí eu, conversando com a minha mãe, fui entender que meu pai era usuário, né, de cocaína a vida inteira. E eu não sabia. Eu fiquei muito impactada com aquilo, porque eu comecei a perceber que o buraco era muito mais embaixo. E que ele estava sofrendo muito mais do que eu imaginava. Quando a gente é criança, adolescente, idealiza os pais, e aí quando você vê, fala assim, caramba,
é muito mais humano, né, do que eu imaginava. E assim, como é que eu ajudo meu pai agora? Só que aí o negócio começou a degringolar. Ele pegava carro escondido, começava a beber escondido, não queria admitir que era uma pessoa adicta. E aí, junto com o meu tio, que é irmão dele, a gente decidiu que a gente ia internar ele. E aí ele começou a ficar cada vez mais aflito com o estresse de trabalho, com tudo isso. E ele falava que queria morrer, que queria se matar. Só que a gente achava que era uma abstinência e tentava acalmar ele. Eu tinha levado reunião budista para minha casa, eu tinha levado ele para o centro espírita, eu tinha tentado tudo que eu poderia fazer, tinha tentado levar ele para o terapeuta. Nada adiantava. E aí eu me lembro que nessa época eu estava trabalhando, aí meu avô me ligou, ele me deu a notícia, assim, ele falou assim, seu pai não resistiu. E aí ele me contou que ele tinha se suicidado, né? Eu falei, nossa, como tava sofrendo, né? Porque chegar nesse ponto, né? E a gente que fica, não tem o que fazer, né? A gente acha que dá pra fazer alguma coisa, né? Não dá. Eu achava que eu era uma única filha, né? E até então também não conhecia outras filhas de pessoas que tinham os pais que tentaram se matar. E a minha hipótese era que o luto por suicídio tinha suas especificidades. O que, depois do pós-doc, eu consegui falar hoje, né? Eu posso afirmar com mais profundidade, né, esta ideia de que aquele que é impactado por o suicídio de alguém, aquele que fica, né, é a pessoa que se torna um sobrevivente. A morte do meu pai me fez repensar muito, assim, como que eu poderia ajudar em relação ao meu potencial e servir o ambiente e a sociedade, assim, tentando trazer o que fazia sentido para mim. Hoje eu trabalho numa área chamada Gestão de Talentos e Cultura. Então eu pego empresas e faço alinhamento de visão e de propósito dos sócios. Então meu foco é trazer mais humanidade para dentro das corporações. Então poder trabalhar um pouquinho dessa humanização dentro das lideranças. Então isso para mim tem muito significado, né, com toda a história, né, que eu passei. Você vai percorrer uma montanha-russa de emoções. Tem dias que você vai ter uma raiva de ter sido abandonado, você vai sentir, às vezes, culpa por sorrir, por viver a tua vida, porque muitas vezes, quando eu atendia, eles falavam até baixinho assim, Karina, eu me sinto, às vezes, aliviado. E aí, então, eu nomeei por estranho alívio, porque socialmente fica estranho o enlutado falando, né, que ele tem alívio. E aí, então, eu falo para o enlutado, faz parte. O alívio não é pela morte, o alívio é pelo estresse que acabou. Eu sou o Paulo, eu tenho 32 anos. Eu baseei meu nome antigo, né? Seria mais fácil pra mim. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Porque eu acho que demora um pouco também a questão de acostumar. Conheci o Paulo por conta do meu canal na internet, porque eu ia fazer um vídeo sobre homens trans.
E eu achei ele lindo, assim, de cara. E logo ele, né, era o homem trans gay, a gente ficou de olho, assim, desde a primeira gravação, assim. Acho que é isso, então, né? Vamos ver. Chama a esse tipo de namoro aqui. Ele tinha acabado de passar no concurso da Polícia Civil e veio fazer a Cadepol em São Paulo. E a gente passava a maior parte da semana junto e foi uma surpresa para a família dele também, quando a gente começou a se relacionar. Porque a gente até brincava que o Paulo teve que sair do armário 3 vezes, né? Primeiro, antes da transição, pensava que era uma menina lésbica muito masculinizada. Quando foi entender a questão de pessoas trans, teve que contar pra família, olha, na verdade sou um homem trans, não uma menina lésbica. E aí depois ainda que começou a sentir muita atração por homens, um homem trans gay. Acho que para pessoas trans, você só consegue entender exatamente do que você gosta depois que você entende exatamente quem você é, né? Então ele teve um caminho aí bem tortuoso, assim, até descobrir a identidade dele. A gente entendia as coisas de maneira muito parecida, assim, em relação a amor e sexo e o que é importante num relacionamento. Tanto que até casei com ele, né? Assim, no papel e tudo, porque a gente se dava muito bem. Ele foi o primeiro policial trans do estado de São Paulo. E tem algumas coisas também que eu nunca tinha parado para pensar, assim, na fragilidade do Paulo. E quando você para para pensar em estatísticas, a população trans é a população que mais tira a própria vida, de 8 a 10 vezes o restante da população. E uma das profissões que tem um índice de suicídio mais alto são policiais. E eu nunca tinha parado para pensar que ele sofria essa pressão dos dois lados, e o Paulo nunca foi uma pessoa de mostrar muito as suas fragilidades. E vazou um material íntimo meu nas minhas redes sociais. Eu fui saber disso, já tinha passado de mais de meia hora assim, que o negócio estava online. Ele estava trabalhando durante o dia, eu estava muito traumatizado, não sabia o que eu ia fazer com aquilo, enfim. Eu sabia que de noite, normalmente, o Paulo viria pra cá, e ele veio pra cá. Só que ele chegou aqui muito estranho, assim, com um olhar meio longe. E aí eu achei aquilo estranho, assim, falei, gente, o que ele tem? Porque, assim, aconteceu um negócio comigo. Ele falou que ele não queria conversar sobre nada naquele momento e começou a arrumar uma mala. Eu falei, ok, tipo, se você quiser vai pra sua casa e depois a gente conversa. Aí ele ainda virou pra mim e falou, você tá falando isso porque você não tem noção das consequências. Eu virei pra ele e falei assim, você vai se separar por conta da história desse vídeo, uma coisa tão pequena perto de tudo que a gente viveu? Aí ele só fez que não, com a cabeça e saiu. Nem no meu pior pesadelo eu pensaria nele fazer o que ele fez. No que ele desceu, um dos nossos 3 amigos estavam lá embaixo. E o Paulo passou por ele, assim, na frente do prédio. Aí ele colocou a mão no ombro do Gabriel e falou assim, faz uma coisa pra mim, cuida do seu amigo. Eu sei que ele foi pra casa, virou a noite lá. Eu fui dormir 5h30 da manhã por conta da história do vídeo que tinha vazado. E aí eu acordo com a polícia na minha porta, 1 da tarde. Eu abro a porta, a policial me pergunta, você que é o marido do Paulo Vaz? Eu falei, sou. E aí ela me dá a notícia de que ele foi encontrado morto. Eu assim, mas o que aconteceu? Na minha cabeça nada fazia sentido. Primeiro que eu não tinha todas as informações que eu tenho hoje, problemas que ele estava passando profissionais, problemas pessoais. O Paulo, antes de cometer o ato, ele deixou 2 stories no Instagram. O primeiro pedindo uma perícia no apartamento dele e no outro story, uma mensagem dele falando para as pessoas não perderem a vida delas fazendo plantão diurno e noturno, que é uma das questões profissionais que estavam prejudicando muito a saúde mental dele, afetada. Ele já não ia mais dormir nem acordar sem tomar remédio.
E uma coisa que aconteceu também no dia anterior, o Paulo virou a noite lendo comentários na internet. E curiosamente, haviam mais comentários maldosos sobre ele do que sobre mim. E isso é uma coisa que eu não consigo entender, porque ele não estava no vídeo, ele era meu marido, a gente tinha uma relação aberta, já tinha falado publicamente algumas vezes sobre isso. E ele estava sendo muito atacado na internet, eram comentários muito cruéis. Que tipo de comentários? Eram comentários do tipo, se o marido tivesse um pênis, ele não estava com outro homem. Era daí, e assim, de maneira muito mais grosseira e ofensiva, pra baixo. Eu que sou um homem cisgênero, leio e já acho isso nojento, imagina como que isso bate pra uma pessoa que tem uma vivência trans, que tem outros gatilhos, sabe? Eu tenho certeza que isso foi um fator determinante. Quando a gente faz parcerias amorosas, a gente aceita, né, o compartilhar, o partilhar com. O amor é aquele que a gente se torna muito melhor do que a gente já era solitário, sozinho. E quando um parceiro se mata, é essa decepção e essa frustração que se vai e que você acaba sendo culpabilizado e acusado muitas vezes, e eu acho que esse é um agravante no luto, né, de parceiros amorosos, porque houve uma quebra, né? Houve uma separação. E aí o cuidado que a gente tem que ter nesse luto é para que esse parceiro enlutado não ocupe o lugar que ele é colocado. Por quê? O suicídio é um ato único e exclusivo da pessoa que se matou. E uma outra coisa é a verdade foi embora com aquele que se matou. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu tô mal, tem dias que parece que é o primeiro dia, quando você lembra de alguma coisa e principalmente acho que quando você tinha uma rotina, né, com a pessoa. Muita coisa te lembra ela. Então tem sido entre altos e baixos, mas acho que como eu tô bem amparado por amigos que são incríveis e com ajuda também profissional de médico, né, psiquiatra, psicólogo, eu acho que assim, eu tô sob controle, assim. É um choque, né, quando é dessa maneira, né, que a pessoa parte. Porque é de uma hora para outra e a gente sempre fica se perguntando, né? Mesmo com ajuda profissional, os porquês, e não vai ter essa resposta, pelo menos enquanto a gente estiver aqui. E os e se, né? Que ficam na cabeça e a gente vai tentando administrar. E hoje eu acho que eu achava que essa dor ia diminuindo e hoje eu acho que na verdade ela permanece e você aprende a conviver com ela. Mas ela fica ali, eu sinto um buraco, sabe? Um vazio, mas eu tô aprendendo a viver com esse vazio, apesar desse vazio estar ali. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. E isso é muito importante porque no meu trabalho de prevenção ao suicídio e pós-venção, o meu objetivo é trazer luz para as pessoas que começam a acreditar que o problema não vai ser temporário. Eu não vou invalidar o sofrimento que a pessoa está passando. Mas eu vou buscar uma outra perspectiva que se ela está tentando o suicídio, se ela está se autodestruindo, se ela está se machucando, se ela aprendeu a se fazer mal, ela também pode aprender a se fazer bem. Meu irmão era bem danado, bem bagunceiro, muito comunicativo. Nós éramos muito ligados na bagunça também, até porque a nossa idade é um pouquinho parecida, a gente tem 2 anos de diferença, né? Então, a gente sempre foi, de certa forma, na infância, muito mais ligado. Conforme ele foi entrando na adolescência, ele foi ficando mais introspectivo, menos comunicativo, de certa forma, com a família
E ele colocou na cabeça que ele tinha que melhorar de vida, que ele ia melhorar de vida. E que ele só ia conseguir isso através da educação, dos estudos. Então, ele dormiu de um jeito e acordou do outro. Se tornou assim, com uma inteligência assim, muito acima da média de qualquer pessoa. Ele era muito gênio, muito crânio mesmo. Ele prestou vestibular para a USP, para várias faculdades, e para todas que ele prestou, ele passou em todas. Mas a rotina dele, ele estudava muito, ficava horas estudando? Muito. Meu irmão deixava de comer para estudar, de dormir para estudar. Ele estudava 24 horas por dia. 24 horas por dia. E a vida social assim, dele? Olha, a gente até soube de algumas coisas, assim, de... Ele conhecia alguns amigos, ele ia para algumas festas, pelo que eu sei, né? Que ele sempre morou ou com meu pai ou com a minha mãe. Então, ele ia para algumas festas com alguns colegas dele da faculdade. Mas, assim, nunca conhecemos ninguém. E quando tinha o convívio da família, assim, de festas em família e tudo, ele procurava nunca ir. Ele sempre ficava em casa estudando. E nesse período, como era a sua convivência com ele? Olha, a gente foi criado assim muito unido mesmo, todos nós. Mas conforme a adolescência dele e a maioridade adulto, ele foi se afastando mais, se isolou bastante de nós irmãos, mas em função do estudo, então a gente sempre respeitou esse espaço dele, né? O contato dele maior era sempre com a minha mãe. E no ano de 2019 ele sumiu. Ele não entrou em contato com ninguém, nem com a minha mãe, que era a pessoa que ele mais falava. Então ele passou um ano inteiro sumido. A minha mãe sempre muito preocupada, mas a gente sempre respeitou esse espaço dele porque ele não permitia que a gente adentrasse mais do que ele liberava. Quando foi em 2020, no início da pandemia, que fechou tudo na faculdade, aí ele retornou para casa. E como é que ele foi estava? Quando ele retornou. Olha, ele estava bastante mudado. Ele voltou assim, com sensação de perseguição. Ele voltou com isso, de que estavam perseguindo, de que ele tinha que se proteger. Aí depois dele ficar esse ano de 2020, ele voltou para a moradia da USP. Isso, ele voltou para a moradia, que foi quando ele conseguiu a vaga no CRUSP, lá na moradia de alunos, né? Minha mãe veio toda preocupada, olha, conversa com seu irmão, porque o seu irmão não tá bem. Quando eu consegui conversar com ele, foi que eu fui entender que realmente ele não estava bem, ele não estava legal. Então, assim, não sei, naquele momento a gente não tinha noção de que algo estava ligado, que poderia ter acontecido algo na faculdade. Para mim era coisa que desenvolveu ali em função do estudo, de tanto ele estudar, de tanto ele se forçar a estudar, para mim entrou em algum surto psicótico, assim, que eu imaginava. O maior orgulho da minha vida era falar que ele estudava na USP, né? De qualquer família de pobre em São Paulo. Nossa, tem uma pessoa que estuda na USP, gente, pra gente é motivo de orgulho. Então, assim, nunca. Pra mim ele estava no melhor lugar do mundo, né? O que ele falava? Ele falava que ele tinha aberto um processo no qual envolvia algumas pessoas e que essas pessoas seriam intimadas a depor no momento em que a polícia fosse atrás. Pessoas, alunos? Ele não citava exatamente nomes de alunos, eram pessoas no geral. Ele falava de vizinhos, ele falava de muitas. Ele falava de um tal de um adolescente que perseguia ele. A gente nunca vimos, assim, ninguém viu. Então, assim, aí foi quando ele me mandou áudios de que ele estava sendo ameaçado, porém os áudios não tinham nada, né? Os áudios são vazios. Ali eu me preocupei, eu falei, não, realmente está acontecendo alguma coisa. Mas quando eu tentei me aproximar dele para ajudar, ele falou para mim que se eu continuasse a insistir para levar ele no médico, que ele ia me bloquear, que ele não ia mais falar comigo, que ele só queria que as pessoas que estivessem perseguindo ele fossem presas ou respondessem o processo, só. Então a gente tentou respeitar esse lado dele, mas acho que a gente não deveria ter respeitado. Eu deveria ter invadido um pouco a vida dele. Eu tentei não.
Mas eu deveria ter. Deveria. Um dia que meu irmão faleceu, era mais ou menos tava escurecendo, umas 6 horas da tarde. E a vizinha da minha mãe ligou no meu celular, do celular da minha mãe. É, Ariane, sua mãe não tá passando bem. Chegou uns policiais aqui na porta, procurando seu irmão, dizendo que teve uma denúncia, que o seu irmão fez alguma besteira, alguma coisa com a vida dele, e ele deixou uma carta para um amigo. Eu falei, como assim? Ele ligou também uma médica querendo falar com a sua mãe. Aí eu falei assim, oi doutora, você ligou no número da minha mãe. Você é parente do Ricardo? Eu falei, sou irmã dele. Aí eu falei assim, doutora, o que meu irmão aprontou, pelo amor de Deus? Aí eu nunca vou esquecer dessa frase. Ela falou assim, Fernanda, uma tragédia. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Ela falou assim, olha, o seu irmão já chegou aqui pra gente sem vida. E infelizmente a gente não pôde fazer nada. Aí eu falei, não tem chance dele estar vivo? Ela falou, não tem. Começamos a saber do que tinha acontecido com meu irmão no dia seguinte, no velório dele, quando chegou alguns alunos, um inclusive começou a desfalecer, né, desmaiar e gritar, essa faculdade maldita, e a gente assustado. Falaram que meu irmão foi negligenciado, que meu irmão fazia tratamento psicológico, que o meu irmão pediu socorro, ele avisou, ele deu indícios que ele tinha possibilidade de vir atentar contra a própria vida dele, né? E que ninguém fez nada, que eles sabiam, eram que falaram pra gente. Falaram coisas que ele pode ter passado, a gente viu vídeos de depoimentos de professor falando que zombavam dele na sala de aula. Então, assim, eu não sei até que ponto. A única coisa que eu posso te garantir é que ele sofreu muito e ele sofreu calado, porque se ele tivesse falado, tinha feito alguma coisa. Eu tentei, eu procurei formas de tentar ajudar ele, mas eu não consegui. Eu não consegui dizer pra ele tudo que eu precisava dizer, sabe? O que mais me dói é que ele foi sem saber o quanto que ele era importante. E eu acho que ele achava que ele não tinha importância no mundo, mas ele tinha. É bem difícil seguir em frente, né? Mas eu busco forças na minha família, a gente sempre foi muito unido, muito antes desse acontecimento. Após, a gente se tornou 10 vezes mais. A minha mãe, principalmente, que eu acho que de toda essa história eu nunca vi força, nunca vi uma mulher tão forte. E eu acredito que ele tá bem. Aonde quer que ele esteja, ele está bem, ele está feliz. Né? Ele está sendo cuidado. Hoje eu posso te falar assim que não tem um nada que saia da minha vista que eu não olhe e fale assim, vai com Deus, eu te amo. Porque eu não disse isso pra ele. Ele não soube o quanto que ele era importante pra mim. Hoje eu sei que ele sabe. Mas eu queria que ele soubesse enquanto ele estava aqui.
Pela sua experiência, Karina, quais são os recursos mais efetivos para o enlutado seguir em frente? Existem várias formas, né? A primeira forma é a gente poder aceitar, receber amor e cuidado, né? Uma vez que, pelo suicídio ser muito impactante, é muito comum também o enlutado precisar também se resgatar no seu tempo, né, tomar o seu fôlego. E aí, a partir daí, quando ele começar, né, a abrir um pouco essa fronteira, a gente poder oferecer algumas possibilidades, que é fazer psicoterapia nessa travessia do luto, né, buscar ajuda, às vezes medicamentosa, então com psiquiatria, você se aproximar de pares. Quando eu falo isso, existem, então essa é uma das idealizações que eu tive de grupo de enlutados, né? Grupos de apoio e grupos de acolhimento aos enlutados por suicídio. E aí então a gente tem um grupo de apoio que se chama Grupo Transformador em Amor. Hoje a gente acolhe várias pessoas enlutadas por suicídio especificamente. Eu Davi fazia os origamis, tem um monte. Fazia mais ou menos uns 3 meses que o Davi tinha partido e aconteceram alguns casos lá na minha cidade, né, de jovens na mesma faixa etária, né, tirando suas vidas. E uma pessoa falou comigo no direct, falou: olha, você não me conhece, mas eu conheço sua história. Eu sou sobrinha da mãe de uma das jovens, né, que tinha perdido a vida. E ela está muito mal, muito triste, muito desesperada. Nós estamos temendo pela vida dela. E nós queríamos saber se você não poderia vir fazer uma visita. Eu tive, assim, um choque na hora, né? Eu disse: eu vou. E olhe, foi assim, um momento inesquecível da minha vida. Eu fiquei mais de 3 horas lá. E o que eu percebi é que eu falei para ela tudo o que eu queria que alguém tivesse me dito. Olha, você vai ouvir muito. Olha, não fique assim, você tem outra filha. Não é assim. A gente pode ter 10 filhos. A dor de perder aquele filho é única. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha que cuidar da filha que ficou, como eu estou cuidando da filha que ficou. No outro dia, a sobrinha entrou em contato comigo e disse: Guta, ela comeu e ela dormiu. Quando eu vi essa oportunidade de levar essas palavras de conforto, o que é que eu pensei? Eu posso aprimorar isso, um conhecimento técnico. Eu já tenho o pior, que é a vivência, que é ter perdido meus 2 filhos. Então eu comecei o projeto Sobreviver. A pessoa quer me receber, então eu vou e falo do que eu vivi e tenho vivido. E procuro deixar para essa mãe uma esperança. Você precisa seguir em frente. Por Deus, por você, pelos que ficaram.
Hoje eu me sinto pronta para falar sobre a morte dos meus pais. Sou filha de 2 pessoas que tiraram a própria vida, mas sempre amei viver e consegui ficar do lado do sol.